Bem, bom dia. É um prazer estar de volta a Ligonier. Já faz muito tempo. Se vocês trouxeram suas Bíblias, abram no livro de 1 João. 1 João, no capítulo 2. 1 João, capítulo 2. E encontramos aqui o que é, de muitas maneiras, um texto muito controverso, mas creio que é um texto crítico para os nossos dias. E eu vou explicar o porquê. Primeiro vamos olhar para ele, começando no versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. De uma forma, esta passagem parece que deveria desmoronar sob o peso de outros textos. Parece estar completamente fora de contexto e praticamente é contraditório, à luz do fato de que nós, como cristãos, somos não apenas amantes, somos amantes perdulários, somos chamados a amar como ninguém mais. Amamos porque Deus é amor. Amamos porque Deus nos amou primeiro. Amamos o Senhor nosso Deus de todo o coração, alma, mente e força. E amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Há inúmeros mandamentos para amarmos uns aos outros. Na verdade, é assim que o mundo sabe que somos cristãos. Pelo nosso amor e pelo nosso amor uns pelos outros. Não apenas pelo nosso amor uns pelos outros, pelo nosso amor pelos nossos inimigos. Pelo amor, nós cumprimos a lei. O apóstolo Paulo disse em Romanos 13, 8 a 10, a ninguém devais coisa alguma, exceto o amor uns com os outros. Porque aquele que ama cumpriu a lei, pelos mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e quaisquer outros mandamentos. Eles se resumem nesta palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. E depois há a questão do mundo. Isso parece contradizer o nosso versículo mais amado na Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que pode tornar esse nosso texto tão confuso. Diante de tudo isso, chega como um choque para o sistema, quando nós lemos as palavras não ameis. E ainda assim elas estão aí. Não ameis. Mesmo quando eu simplesmente deixo isso aí, sabe? É como você finalizar a sua sentença. Não, eu quero que vocês ouçam essas palavras. Não ameis. É um mandamento. Que significa que, se violarmos ele, estamos em pecado. Em outras palavras, o amor pode ser pecaminoso. Lembre-se, eu disse a vocês que esta é uma palavra importante para os nossos dias. O amor pode ser pecaminoso. Vivemos em meio a uma cultura que precisa ouvir isso. Precisa ouvir isso de nós. Porque está vindo até nós com toda essa mentalidade de amor. E como você
não pode estar contra o amor de duas pessoas. Os cristãos não podem estar contra o amor de duas pessoas, porque Deus é amor e nós somos chamados para amar. Portanto, como você pode ficar no caminho de quaisquer duas pessoas que se amam? Mas o nosso texto de hoje deixa bem claro que há casos em que o amor pode ser pecaminoso. Em outras palavras, isso é mais do que simplesmente uma discussão teórica para nós. Isso é muito prático. É uma questão muito prática no nosso caminho. Essa questão do amor ser pecaminoso. A questão é, o que torna o amor pecaminoso? O que poderia tornar o amor pecaminoso? Em que circunstâncias o amor seria considerado pecaminoso? Bem, antes de tudo, o amor se torna pecaminoso quando é direcionado ao objeto errado. O amor se torna pecaminoso quando é direcionado ao objeto errado. Veja o versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo. Agora é muito importante notar que esta palavra mundo, especialmente aqui na literatura de João, é usada de pelo menos 3 maneiras diferentes. Primeiro de tudo, o mundo pode se referir a toda a criação. Você encontra em João 1, João 3, João 4, João 6, João 7, 8 e repetidas vezes. Essa palavra cosmos refere-se a todo o mundo, a todo o universo criado. João não está dizendo aqui que não devemos amar este universo, este mundo, esta terra que Deus criou. Não é isso que ele está dizendo. Em segundo lugar, o termo mundo refere-se às pessoas que habitam este mundo que Deus criou. E Deus não está dizendo, não ameis as pessoas, não ameis a humanidade. Absolutamente não. Nós sabemos que isso não significa isso. Porque o amor que somos chamados a dar, até mesmo aos nossos inimigos, o grande mandamento do Senhor, seu Deus é: ame seu Deus com todo o seu coração, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então João não pode estar falando sobre esse primeiro e o segundo mundo aqui, seria uma contradição. No entanto, há um terceiro uso do termo mundo. E esse terceiro termo refere-se ao reino espiritual que está em oposição a Deus e em rebelião contra o seu reino. É esse terceiro sentido do mundo que está sendo discutido aqui. Portanto, quando João diz não ameis o mundo, ele está dizendo o seu amor se torna pecaminoso quando é direcionado a esse sistema que é anti-Deus, esse sistema que é anti o reino de Deus. Esse sistema que é satânico. E ele deixa claro que é satânico porque ele usa diversas vezes aqui em 1 João. João escreve que, pela fé, o cristão é capaz de vencer o mundo. Em 1 João 5, 4 e 5. Em nosso texto, ele diz que o mundo passa. No capítulo 3, versículo 1, ele diz que o mundo está alienado de Deus. Em 3:13, ele diz que o mundo odeia os crentes. Em 4:1, ele diz que é a morada dos falsos profetas. Em 4:3, é a morada do anticristo. Em 4:5, é a morada dos incrédulos. E por último, o mundo inteiro é controlado pelo maligno. É óbvio, está óbvio aqui que quando João se refere ao mundo, neste texto, ele está se referindo àquele mundo que está sob o controle do nosso adversário, o diabo. É o mundo que é espiritual e ideologicamente em guerra contra o nosso rei e o seu reino.
E nos é dito, não ameis o mundo. Nem um pouco. Escute Calvino. Ele havia dito antes que a única regra para viver religiosamente é amarmos a Deus. Mas quando estamos ocupados com o vão amor do mundo, desviamos todos os nossos pensamentos e afeições de outra maneira. Essa vaidade deve primeiro ser arrancada de nós para que o amor de Deus possa reinar dentro de nós, até que as nossas mentes sejam purificadas. A doutrina anterior pode ser repetida uma centena de vezes, mas sem afeição. Será como derramar água em uma bola. Você não pode juntar nenhuma gota, porque não há um lugar vazio para reter, armazenar a água. Como derramar água em uma bola. Quando as suas afeições, quando o seu amor está direcionado para o mundo, não há espaço para o amor de Deus, porque quando o seu amor e as suas afeições são direcionadas para o mundo, eles são direcionados para aquilo que se opõe a Deus. Portanto, o amor pode se tornar pecaminoso quando é direcionado ao objeto errado. Tiago diz algo parecido em Tiago 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ele há de amar um e odiar o outro. Esta é uma situação ou não. Você não pode amar o mundo e amar a Deus simultaneamente. De fato, na nossa regeneração, na nossa salvação, nós somos tirados do mundo, somos tirados desse sistema. Somos retirados das trevas e conduzidos para a sua maravilhosa luz. Somos transferidos de reino. Somos transferidos de lealdades. Mas se o nosso amor ainda está no mundo, a nossa fidelidade, a nossa lealdade não foi transferida legitimamente. E é por isso que em 2:19, logo após a nossa passagem, João diz que eles saíram do meio de nós. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eles nunca estiveram, nunca foram como nós, porque o amor deles, as suas afeições, estavam apontadas em direção ao sistema que se opõe a Deus. 1 João 5,4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. João 15:19. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria como a si mesmo. Mas porque vós não sois do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. João 17:16. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. João 17:18. Assim como tu me enviaste ao mundo, assim eu os envio ao mundo. Mais uma vez, fomos enviados ao mundo para proclamar o Evangelho. Mas não somos deste mundo. Estamos neste mundo, mas não somos dele. E com certeza não devemos amar muito este mundo. A maneira de ver essa realidade é pensar sobre o amor que um homem é ordenado a ter por sua esposa. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, entregando-se a si mesmo por ela. Há um amor que os maridos são chamados a doar exclusivamente às suas esposas. E no momento em que você entrega esse amor a outra, você é culpado de idolatria.
É o mesmo ponto aqui. No momento em que você entrega esse amor, que somos chamados a ter por Deus, esse amor que foi derramado em nossos corações, no minuto em que você o entrega ao mundo do qual você foi salvo, nesse mesmo minuto você está comunicando o fato de que você não tem o amor de Deus. Ou o amor de Deus. Amados, devemos examinar constantemente nossos corações pela presença desse amor ao mundo. Agora, tenha cuidado aqui, porque há uma tendência de levar isso para uma direção um tanto errada. Nós temos que lutar contra o mundanismo. Então, o que isso significa é que você não bebe, não fuma, não fala palavrão, ou você não namora meninas, certo? Isso não é isso que o texto está dizendo. Prestidigitação do inimigo. Porque eu posso amar o álcool e não beber. Amém? Eu posso amar as drogas e não usá-las. Eu posso amar essas coisas. As minhas paixões, as minhas afeições podem estar nestas direções. E ainda assim, o meu legalismo e o meu moralismo dizem: eu estou melhor, não apenas do que era, mas eu estou melhor do que você. Amém? Porque eu luto contra o desejo. Porque eu não participo, eu não uso. Mas eu ainda amo isso com cada fibra do meu ser. João não está dizendo aqui, não participe do mundo. Ele está dizendo, não ameis o mundo. Devemos desenvolver o discernimento para determinar a diferença. Mas não apenas isso. O amor se torna pecaminoso quando surge da fonte errada. Não apenas quando é transportado para a direção errada, apontado para o objeto errado, mas quando surge da fonte errada. O versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Portanto, há um problema, primeiro, com o objeto, e agora aqui tem um problema com a fonte. Que esse amor pelo mundo vem do mundo. Então, como o nosso amor por Deus e pelas coisas de Deus vem de Deus. É Deus quem nos dá a capacidade de amar a Deus. Mas aqui nós temos um amor que está surgindo de fontes diferentes. As duas primeiras categorias que são mencionadas aqui, os desejos e luxúrias, são desejos pecaminosos. A vanglória, portanto, é um comportamento pecaminoso também. Mas aqui estamos falando de interno para o externo. Os dois primeiros são pecados internos e ocultos. O último, a vanglória, é revelado. Os dois primeiros pertencem à pessoa individualmente. O último pertence a esta mesma pessoa, mas em público, na comunidade, junto com outros. Então podemos dizer, 3 categorias: desejos, luxúrias e vanglória. Essas coisas nascem e vêm do mundo. Os desejos desordenados por coisas. E mais uma vez, temos que separar essas coisas. Quando dizemos desejos e luxúria e vanglória, temos que reconhecer
que estamos falando deste terceiro mundo e não dos dois primeiros. Por exemplo, naquele primeiro mundo, eu posso amar a beleza de um pôr do sol. Eu posso amar a beleza de um bife perfeitamente cozido. Perdão. Ora, eu posso. Eu posso amar a beleza da música, da arte. Mais uma vez, essas coisas neste mundo que Deus fez, eu posso e devo amar as pessoas que Deus criou neste mundo. Mas o tipo de amor que eu tenho por essas coisas é um amor que surge de Deus para si mesmo. Mas mesmo esses amores podem ser pervertidos. E agora, ao invés de eu amar a beleza de um pôr do sol ou a beleza da ordem criada por Deus, agora eu adoro a ordem criada por Deus. Eu adoro a criatura, ao invés do Criador. Ao invés de amar a beleza daquelas coisas que Deus tem dado a nós, agora de repente essas coisas se tornam meios para um fim, para satisfazer a mim mesmo, para gratificar a minha carne. Para saciar os meus desejos lascivos. É quando eles cruzam um limite. Então há essas ostentações, né, que é a soberba da vida. É quando os meus desejos, a minha luxúria e o meu orgulho. O amor verdadeiro pode me conduzir a compartilhar o meu testemunho e o orgulho pode me tornar exagerado. O amor verdadeiro pode me levar a usar a minha voz para proclamar a verdade do Evangelho. O orgulho, a vanglória, pode fazer usar a minha voz para vangloriar a mim mesmo. O amor verdadeiro pode me levar a compartilhar uma história. Mas o meu orgulho, a minha vanglória, me faz tornar o herói de cada história que eu conto. Pode me tornar uma daquelas pessoas que constantemente te dá o seu currículo. É assim que parece quando se torna exteriormente. O amor verdadeiro, eu posso mostrar gratidão pelas coisas com as quais Deus me abençoou, mas o meu orgulho, a minha vanglória pode me fazer constantemente dar a vocês o preço dessas coisas para que vocês possam ficar impressionados. Vocês estão sentindo o cheiro do que eu estou pisando? Portanto, o nosso amor pode se tornar pecaminoso. Em sua direção, em sua base, em sua fonte. Mas, finalmente, em última análise, e mais importante, o nosso amor pode se tornar pecaminoso quando produz o fruto errado. Quando conduz, leva a fins errados. Veja o versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aqui vocês têm estes dois extremos opostos. Por um lado, você tem este mundo que está passando, e por outro lado, você tem o nosso Deus, que permanece eternamente. O amor se torna pecaminoso quando conduz a fins errados e produz
os frutos errados. As nossas paixões se tornam pecaminosas quando são direcionadas em direções que conduzem à morte e à destruição, em vez de se inclinar para a vida. 1 Coríntios 7, 29 a 31. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Não há vida aí. E isso nos conduz de volta ao que mencionei anteriormente. A maneira comovente em que isso é tão pertinente aos nossos tempos, por causa da multidão do amor é amor. Particularmente na área do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Como você pode se opor ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, quando o casamento entre pessoas do mesmo sexo é simplesmente sobre pessoas que se amam, podendo expressar esse amor? Mas esse é um amor que aponta para o objeto errado, que não é um amor que vem de Deus, ou que traz glória e honra a Deus. É apontado para o objeto errado. É um amor que surge, nasce da fonte errada. Veja comigo, se puderem, em Romanos capítulo 1. Começando no versículo 18, passagem familiar, mas eu quero que olhemos para isso. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Isso são luxúrias, concupiscências próprios, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. São paixões infames, são desejos em si que são infames. São infames o suficiente. Para com essa coisa de gay cristão. E eu não digo basta. E eu não quero dizer isso no sentido de você sabe que eles estão ali e eu estou aqui. Quero dizer isso no sentido pastoral. Como é cruel isso. Se um homem vem até mim falando sobre o desejo de uma mulher que não é sua esposa, eu não vou dizer a ele para ir em frente e abraçar o desejo, porque o desejo está tudo bem. Não, não está.
Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Este é o erro, o mau fruto. Apontado na direção errada. É um surgimento da fonte errada. E está produzindo frutos maus. Portanto, cai na categoria de um amor que é pecaminoso. Cai na categoria do amor que não glorifica a Deus. Cai na categoria do amor para aquela terceira versão da palavra mundo. Não a primeira. A ordem criada por Deus. Não a segunda. Pessoas do mundo, no mundo. Mas cai na terceira. O sistema, esse sistema que se opõe abertamente a tudo que Deus é. E que se rebela contra o reino de Deus e o seu reino. E é exatamente aí que somos, irmãos, estamos, irmãos, irmãs. E não apenas isso. Essa rebelião não é mais encoberta, mas se tornou aberta, explícita. Está aí fora, está nas nossas faces e infelizmente está sendo instado por pessoas dentro da igreja. Que estão essencialmente argumentando que o amor é sempre justo. Que o amor é sempre um amor de Deus. Que o amor é sempre apropriado, porque Deus ama todos e Deus ama tudo. E bem aqui, a Bíblia diz: não ameis. Há alguns amores que estão fora dos limites de Deus. Há alguns amores que são inaceitáveis. Em outras palavras, há alguns amores que não são verdadeiramente amor. E se vocês estão aqui hoje em dia e lutam contra isso, deixe-me dizer-lhes que a última coisa que vocês precisam fazer é ceder a esse amor e definir-se por ele. Porque isso é o amor ao mundo. Não ameis o mundo. Não ameis com base em suas paixões e nos seus desejos. Mas amai o Senhor seu Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, com toda a sua mente e toda a sua força. Isso significa que as suas paixões devem ser voltadas para a direção dele e nenhuma outra. Nós devemos rejeitar a mentira que diz que não há amor desequilibrado. Porque, em última análise, essa mentira que diz que não há amor fora dos limites é uma mentira que diz que não há nenhuma verdade em Deus. Eu sou um pai de 9 filhos.
Isso significa que eu estou muito bem familiarizado com o fato de que o amor não é definido por permitir que aqueles que você ama tenham o que querem, quando querem, só porque querem. Alguns dos momentos mais amorosos entre mim e os meus filhos foram momentos em que eu disse de uma forma autoritária e inequívoca, não. Amém? E vemos isso aqui neste texto. Por quê? Vamos ver isso. Vamos olhar para isso mais uma vez. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Vocês estão enxergando o que está acontecendo aqui? Esse não ameis o mundo não é Deus dizendo, escute, tem coisas boas por aí que eu quero te privar, quero esconder de você. Isso é a mentira da serpente. Esse não ameis o mundo não está dizendo que isso parece ser bom para você e pode até ser bom para você. Mas no final você irá perecer. Eu estou te chamando para fora disso porque eu realmente amo você. E ao te amar, eu quero que você permaneça em Deus. Se refugie em Deus para não perecer. Porque o nosso desejo é que Cristo realmente tenha a plenitude da recompensa pela qual Ele morreu. Portanto, não ameis o mundo. Vamos orar. Ó nosso misericordioso Deus, nosso Pai Celestial. Ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus que criou esse mundo e tudo nele. O Deus que é o Rei e o governante de tudo. Deus, nós nos curvamos diante de Ti como um povo humilde e grato. E nos curvamos diante de Ti e reconhecemos que temos uma tendência de amar o mundo. Ironicamente, temos que lutar para amar aquele primeiro mundo, e lutar para amar aquele segundo mundo, e lutar para não amar o terceiro. Porque somos seres humanos caídos e frágeis. Ó, pela Tua graça, nós conseguimos sabedoria e fé para confiar em Ti, para que o Senhor nos transforme. E também podemos ter a vontade de negar a nossa carne e não amar o mundo. Pai, eu oro para que isso não nos faça fugir do mundo, mas que sejamos sábios o suficiente para estar no mundo e não sermos dele. E que, ao fazer isso, sejamos distintos. E que possamos continuar a ser aqueles que são conhecidos e marcados pelo nosso amor. Amor a Deus. Amor pelos irmãos. Amor pela humanidade, amor pelos perdidos. Até mesmo amor pelos nossos inimigos. Mas não amor pelo mundo. Conceda pela sua graça
que isso possa ser realidade em nós. Porque pedimos em nome de Jesus e por causa dele. Amém.